Vamos falar de foco nessa manhã, dentro da nossa série Atuantes na Missão. Quando nós pensamos em foco, né, busquei aí uma definição, o foco significa direcionar, né, toda a atenção e esforço para um objetivo ou uma tarefa. Então você vai direcionar a atenção e o esforço, ok? Ignorando distrações. E olha, nesse mundo, nesses últimos tempos, quantas coisas estão aí para nos distrair do foco, né? Seja ele onde for, qual for, né? E aí essas distrações, elas vão tentar nos impedir, né, de chegar a um resultado de maior produtividade, eficiência e qualidade no desempenho. Vai dizer que é uma habilidade mental que envolve planejamento, disciplina e persistência para alcançar metas, sendo essencial para o sucesso em diversas áreas da vida, seja profissional, nos estudos ou em objetivos pessoais. Aí eu só destaquei aqui essa ideia de direcionar a atenção. Também a ideia de planejamento, disciplina e persistência que resulta em sucesso. Então, o foco, como definição, é direcionar a atenção, né, através de um planejamento, de disciplina e de persistência para alcançar o sucesso. Agora, eu joguei lá na inteligência artificial, perguntei para ela, me fale aí, me dá um ranking aí dos esportes, pensei nos esportes, né, a gente gosta, que mais exige foco do atleta ali. E aí ele ranqueou para mim. O primeiro, tiro com arco. Não sei se você já brincou disso. Cuidado, é perigoso, né? Mas o tiro ao alvo, mas com arco mais especificamente, né? Ele está dizendo aqui que esse esporte, pequenos movimentos fazem grande diferença, que exige controle até da respiração, né? O batimento cardíaco, a pessoa tem que estar tranquila, né? Bem equilibrada ali naquele momento, na hora de lançar a flecha ali, né, para o alvo. E diz que um pensamento fora do lugar pode comprometer o disparo. Quem conhece bem sabe que até durante uma competição pode até mudar a velocidade do vento ou o sentido dele, isso influencia no foco do competidor. Ele tem que prestar atenção nisso para conseguir o acerto perfeito. Então, eu concordo, realmente deve ser um esporte que exige foco total. Xadrez, eu não sei, aqui eu acho que quem joga xadrez aqui? Pessoal mais intelectual, negócio de xadrez, né? Eu nunca gostei do xadrez. O negócio tá bom. Truco também não. Tinha trauma de truco. Embora ele fala que seja mais, force mais a questão mental, né? Ele requer, né, um foco mental absoluto por horas. Inclusive, eu vi outro dia, teve campeonato, e o pessoal vai para assistir o campeonato na arquibancada. Eu fico pensando, desculpa, gente, que graça tem assistir campeonato de xadrez? O cara demora 40 minutos para fazer um movimento assim, ó, pim, e o cara está lá assistindo na arquibancada. Mas tudo bem, tem gosto, né? Beleza. Mas o jogador, ele precisa de foco para pensar, olhando ali no tabuleiro, qual a jogada que ele vai fazer, né? E quem está assistindo está imaginando também, né? O que ele poderia ou deveria fazer, antecipar a jogada, tem que ter controle emocional. Um erro de cálculo pode custar a partida, né? Quem conhece e joga sabe que às vezes um movimento errado coloca tudo a perder. E aí, peguei 3 aqui, né? Corrida de alta velocidade, aí sim, hein? Corrida de alta velocidade, eles precisam manter o foco por longos períodos e dirigindo um automóvel a mais de 300 km por hora. Precisa ou não de foco? Precisa, gente. A gente está aí dirigindo a 80, 100. Qualquer deslize, desatenção pode causar um gravíssimo acidente. Imagina numa corrida, né? Qualquer distração, então, pode ser grave. Exige atenção, estratégia, então ali, né, dentro do planejamento, disciplina e tudo, envolve uma equipe toda com rádio, pneu, clima, tudo tem que ser bem observado, manter o foco para ver se não tem nada fora do lugar que comprometa o desempenho do carro e do piloto, tá bom? Então é isso. Agora, quando nós olhamos para
esse termo foco, né? A gente tem que tomar cuidado enquanto igreja, né, pregadores, para não pender muito para o lado do coach, né, ao falar disso. Então a gente está tentando trazer aqui o foco para a palavra, tá? E esse texto para mim é maravilhoso, porque acredito que muitos de nós já conheçamos esse texto. Se não, você pode abrir na sua versão. Eu vou procurar projetar os textos que vão aparecer na mensagem, todos aqui na tela. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí também. Ajuda você, né, se você quiser anotar, ajuda a manter o foco também, né? Porque mesmo num ambiente como esse, muitas distrações podem acontecer, seu celular e tudo mais. Mas esse texto mostra a rotina da igreja e, para mim, a chave aí está nesse verbo, perseveravam. Porque isso, para mim, indica foco, tá? Essa turma da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, eles estavam focados. E para mim isso também traz para nós aqui hoje, Igreja do Senhor Jesus, uma dica, mais do que uma dica, né? O caminho aí, onde nós também como igreja devemos focar. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eu estou propondo aqui 4 áreas que nós como cristãos devemos focar, né, nessa vida cristã como igreja, tá bom? E a primeira delas é a palavra. Isso fica claro quando o texto apresenta para nós que aqueles irmãos da igreja primitiva, aqueles primeiros cristãos ali, porque dentro desse contexto de Atos 2, quem lembra vai perceber que Jesus, ao subir aos céus, ele deixa uma ordem para os seus discípulos e ele fala para eles não saírem de Jerusalém, porque viria sobre eles, né, o poder dos céus, o Espírito Santo. E a partir daí, então, eles seriam testemunhas a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles estão reunidos orando, e o texto de Atos 2 vai mostrar a chegada do Espírito Santo sobre eles. E a partir dali, então, Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho, porque naquele momento, naquela circunstância, pessoas vinham de todos os cantos do mundo conhecido ali, para essa festa chamada Festa do Pentecostes. E ali o evangelho, por meio de Pedro, é pregado e muitos se convertem. E eles não querem voltar para suas casas, porque agora eles entendem que tem um novo sentido de vida, né? Eles entendem o evangelho, eles entendem que Jesus é o Messias, que é o Senhor, o Salvador. E eles ficam ali para conhecer e aprender mais. E aquela multidão, então, agora é chamada de igreja, cristãos, pequenos cristos, né? E os discípulos têm essa tarefa de liderar, de dirigir esse grupo. E agora, então, eles, com isso é uma grande bênção, mas acabam também surgindo problemas, porque essa multidão não volta para suas casas e eles precisam dar um jeito, porque, né, agora eles precisam comer, precisam beber, precisam ter lugar para dormir, enfim, e esse grupo está todo reunido ali. E o texto vai dizer que esse grupo aí, eles perseveravam, então, em 4 áreas específicas. A doutrina dos apóstolos é a primeira, a palavra. Eles estavam sedentos pela palavra. Isso é um grande exemplo para todos nós como cristãos. Precisamos manter o nosso foco na palavra. Quando nós olhamos lá para Atos também, vamos passear por alguns textos em Atos, além de outros, mas especificamente em Atos, no verso 33 do capítulo 4, a Escritura vai dizer que com grande poder. E, de novo, que poder é esse? De onde vinha esse poder? Quem era ou qual era esse poder? Né? Nossa tendência talvez é imaginar que esse poder vinha dos próprios discípulos. Não. Né? Eles não tinham em si o poder necessário para cumprir essa tarefa, essa obra. Esse poder é aquele que Jesus mesmo citou antes de subir aos céus. Ele disse assim: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E a partir daí, com a chegada do Espírito Santo, fazendo morada em vocês, aí vocês serão minhas testemunhas. Então, esse poder, ele não vem de nós. É o próprio Deus habitando em nós por meio da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, esse texto de Atos 4:33 revela o cumprimento dessa promessa. Porque poderíamos mudar aí esse começo dizendo que através
ou por meio do Espírito Santo. Por isso que alguns até sugerem que o título mais feliz para este livro, que isso foi colocado, o título foi dado por homens, né? O título mais feliz para este livro não seria Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Porque ele é o responsável por tudo que aconteceu ali, pela edificação da igreja. Não os apóstolos em si, os homens, mas Deus por meio dos homens. Então, aqui, através da presença poderosa do Espírito Santo, os apóstolos, o que eles faziam? Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, por meio da presença do Espírito Santo, da presença poderosa do Espírito Santo, os apóstolos, eles não enriqueceram. Eles não prosperaram do ponto de vista humano nesse sentido. Mas o poder veio para fazer o que com eles? Torná-los testemunhas poderosas da mensagem do Evangelho. Por meio da palavra, a pregação do Evangelho é o reflexo direto, né, compartilhado, contado, falado da palavra, da verdade da palavra, né, do anúncio da chegada, né, da entrega, da morte, da ressurreição do Messias, Jesus Cristo, de uma pessoa. Então esse poder dava a eles autoridade e autorização para testemunharem da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Isso significa que eles estavam sendo aprovados por Deus nessa missão que é nossa. E eles focavam nisso, eles perseveravam nisso. No compartilhar do Evangelho, na palavra. Na palavra. Interessante também, lá no capítulo 17, esse Evangelho vai se espalhando, chega até essa turma em Bereia. E o texto vai dizer que estes de Bereia eram mais nobres, né? Mais dignos, mais honrados do que os de Tessalônica. Por quê? Por que eles eram mais nobres? O que você lê ali? Eles receberam o quê? A palavra com toda avidez, examinando as Escrituras. É o título da nossa escola dominical, né, de uma das matérias. Examinai as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o que tornavam esses homens de Bereia mais nobres? Vocês perceberam? Eles não eram mais nobres porque eles conseguiam convencer as pessoas das suas posições e ideias políticas. Tem muito crente hoje querendo se achar mais nobre por causa disso, querendo convencer outros de qual candidato ele deve votar, qual partido, qual tipo de ideia política deve abraçar. Não estou dizendo que isso é errado, mas não é isso que nos torna mais nobres diante de Deus. Nós não tornamos mais nobres diante de Deus. Eles não eram mais nobres diante de Deus porque eles sabiam a escalação do time deles de ponta a ponta, incluindo os reservas. Eles não eram mais nobres por conta dessa informação, ou porque assistiam várias séries. Eles nem eram mais nobres porque sabiam quem matou Aldete Reutemann. Eles eram mais nobres porque eles examinavam todos os dias as Escrituras. Brincadeiras à parte, muitas distrações têm tirado de nós esse foco de nos apegarmos à Escritura, à palavra, de conhecer mais a Bíblia e a verdade de Deus. E tem muito crente, infelizmente, querendo buscar outras revelações em nome de Deus e não se preocupando em conhecer a que já está revelada. E eu brinco com alguns em relação a isso. O dia em que você puder dizer, eu conheço toda a revelação de Deus, estudei tudo sobre a Bíblia, sei tudo sobre a Bíblia e sobre Deus, ainda me falta algo. Aí você pode pedir outra revelação para Deus. Enquanto não chegar esse dia, estude a palavra, examine a palavra, e você vai ver que ela é suficiente. Você não precisa buscar mais nada além disso. Josué já alertava o povo de Deus há muito tempo atrás, antes de Atos, quando ele dizia assim:
Não cesses, ele ouviu, né? E depois reproduziu isso para o povo, mas ele ouviu primeiro essa ordem do Senhor. Não cesse, não pare de falar deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Olha o foco. Para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar. Olha o resultado da prosperidade aí, né? Fará prosperar os teus caminhos, o teu caminho, e serás bem sucedido. Olha o que Deus chama de prosperidade e sucesso. Alguém que, se nós pudéssemos colocar 3 Cs aqui em relação à palavra, né? Alguém que conhece a palavra, alguém que cumpre a palavra e alguém que compartilha a palavra. Quando ele fala, não cesses de falar desse livro da lei, está compartilhando. Medita nele, conhece. E faz, né, tudo quanto nele está escrito, cumpre. Conhece, cumpre e compartilha. Esse é o foco que nós deveríamos ter na palavra ou pela palavra. E quais são as distrações que nós poderíamos pensar aqui que nos desviam desse foco? Talvez a rotina do dia a dia, né? O trabalho, o cansaço, mas talvez no primeiro lugar do ranking, as distrações aqui com as redes sociais. Talvez agora, nesse momento, ao invés de estar focado aqui na mensagem, você talvez esteja aí se distraindo com alguém que te mandou alguma mensagem, alguma coisa assim. Infelizmente. De novo, são coisas até genuínas, trabalho, lazer, né? Enfim, mas a palavra, ela deve ser mais importante que tudo isso. É ela que vai, de fato, nos manter de pé e resistentes a qualquer vento, né, de doutrina ou qualquer arma ou seta do inimigo que queira nos derrubar e nos afastar do propósito e da presença de Deus. Não cesses de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite para que tenha cuidado de cumprir tudo quanto nele está escrito. E só assim, então, você será próspero e bem-sucedido. Lembra disso. Segundo foco que a igreja deve ter. Primeiro, na palavra. Segundo, nas pessoas. Nas pessoas. Essa é a vontade de Deus para nós como igreja, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam também na comunhão. Nós não fomos salvos para vivermos isolados, independentes uns dos outros. Igreja é isso, é comunhão. E a comunhão vai muito além de um ajuntamento dominical. Meu irmão, minha irmã, com todo o respeito, se a tua vida cristã limita-se apenas a frequentar este ambiente de culto dominical, seja ele manhã, noite, você ainda não entendeu o que é ser igreja. Eu até penso que existem muitas concorrências no seu dia a dia que impedem talvez você de ter mais participação, mais envolvimento com a igreja. Eu não falo, quando eu falo de envolvimento, eu não falo de você estar aqui tocando o teclado, isso é nobre também, isso é muito bonito, estar à frente aqui fazendo algum, né, ou estar ali controlando uma mesa de som, ou trabalhando em algum ministério especificamente. Eu falo de vida na vida, eu falo de fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer, de sermos e fazermos discípulo. E isso não se consegue cumprir visitando ou frequentando um culto dominical ou dando uma oferta aqui e outra acolá. Isso é se envolvendo, isso é amando de verdade, isso é se importando com as pessoas, é abrindo sua casa, abrindo, né, a sua vida e também se intrometendo santamente, como a gente diz, na vida do outro. Porque a sua vida é problema meu, sim, porque nós somos irmãos e partes do mesmo corpo do qual Cristo é o cabeça. Então, quando um sofre, todos devem sofrer. Quando um se alegra, todos devem se alegrar com ele. Então, nesse sentido, minha vida é problema seu, sim. Tá bom? Porque nós somos igreja, irmãos. Tá? O mau testemunho de um lá no cantinho afeta quem está aqui na frente. Porque é o nome de Jesus que está em jogo.
E eles perseveravam na comunhão. No mesmo contexto de Atos 2, o texto vai dizer que todos os que creram. E é interessante, né? Todos os que creram é a ideia de que não só eles entenderam quem era Jesus e o Evangelho, mas aceitaram isso como estilo de vida. Então, crer é decidir, é assumir uma nova posição, é converter-se, é mudar de direção. A minha vida era de um jeito, agora ela vai para um outro sentido, para onde Jesus quer levar. Então, todos os que entenderam isso e assumiram essa posição de serem cristãos, eles estavam juntos. Isso é muito importante. E tinham tudo em comum. Ter em comum, daí vem a raiz da palavra comunhão. Comunhão significa ter em comum. Eu sei que nós somos pessoas diferentes, de culturas talvez, de criação diferente, né? Cada casa tem um jeitão de ser, mas isso é belo. E a Bíblia não está dizendo que você tem que pensar no sentido de que tudo que o outro gosta, você tem que gostar ou concordar com tudo. Essa questão da comunhão, ou como nós vamos ver no próximo texto aqui, né? Paulo vai dizer, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. E esse se há no original, a melhor tradução para ele seria já que. Não é se, no sentido de se você é crente, se porventura houver. Não, já que há, já que existe, já que em Cristo, né? Há essa exortação, há consolação, já que há comunhão. Então, completem a minha alegria, Paulo vai dizer aos Filipenses, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que Paulo está dizendo aqui? Ele não está proibindo você discordar. O que ele está querendo dizer é que agora, uma vez salvos, uma vez convertidos a quem? A Cristo. Nós temos a mente de quem? De Cristo. Então não há mais espaço para a minha mente, para o meu estilo. E se você, da mesma forma que eu, também se converteu a Jesus, então todos nós temos que pensar a mesma coisa. Em que sentido? Não o meu gosto tem que ser o seu, mas os nossos gostos, as nossas maneiras de viver, de olhar, de pensar, tem que ser a de Cristo. Então, o mesmo amor, a mesma alma, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós temos agora um novo padrão, um novo parâmetro para conformar a nossa mente e as nossas atitudes. E esse parâmetro, essa régua é Jesus. É com Ele que nós temos que nos parecer cada dia mais. Então, sermos unidos ou andarmos em comunhão não é... Claro, muitas vezes eu vou ter que ceder, você também vai ter que ceder, né, em algum momento, mas para quê? Para que Cristo seja glorificado em nós e através de nós. Então, pensar a mesma coisa é pensar todos igual, como seria o pensamento ou atitude que também habitou em Jesus Cristo. Então, nós temos agora um foco, né? Olhar para as pessoas é também, né, olhar para a pessoa de Jesus Cristo. O autor de Hebreus fala sobre isso. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, quem? Jesus Cristo. Então, o foco na comunhão é entender que a igreja de Deus é poderosa quando ela anda unida com o mesmo pensamento que é o de Jesus através dela. Quando ela abre mão, né, do seu jeitão carnal e deixa o Espírito Santo de Deus agir através dela. Irmãos, é de emocionar quando nós vemos esses testemunhos do que Deus tem feito através da igreja, alcançando as necessidades desses missionários, né? Quando nós olhamos para o trabalho do Elinho, né, nós vemos ali que a família tem que se submeter, vai ter que abrir mão de muitos confortos e talvez, né, até desejos pessoais, porque eles buscam ser unidos numa só mente, no mesmo amor, no mesmo propósito de fazer o quê? Cumprir a vontade de Jesus.
de levar o evangelho para aquela região, para aquelas crianças. Eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra, na comunhão, nas pessoas, todos um se importando com o outro, entendendo que o seu problema é o meu problema, né? Que a minha alegria é a sua alegria. E isso redundava também no partir do pão, perseveravam na partilha. E agora não é um amor tamanho que ele extrapola aquilo que é interno. E cuidado, igreja, cuidado, pequeno grupo, para não se fechar, para não fechar essa comunhão ali no seu cantinho de PG, no seu cantinho de ministério, porque se você é de fato um cristão, esse amor ele deve extrapolar ali a sua casa, deve extrapolar a sua igreja, deve extrapolar o seu PG e alcançar as pessoas lá fora, em todos os sentidos. Você deve partilhar, acima de tudo, o amor que te alcançou. Você deve partilhar, e em específico nesse contexto, os recursos que Deus tem te dado. Pastor André tem batido nessa tecla, se Deus tem te dado recursos, não é para você engrandecer o seu reino aqui na terra, mas para que o reino de Jesus seja engrandecido, o nome dele seja mais conhecido, que pessoas sejam alcançadas, necessidades sejam supridas, para que vejam em você o reflexo de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus através de vocês. E olha que interessante isso, alguns vão achar que esse texto aqui, ele foi um texto assim, isso não pode ser literal nos dias de hoje, isso aqui foi para aquela igreja naquele tempo, né? Isso aqui é utópico para a igreja de Jesus deste século, e eu acredito que não. Claro que esse texto não é um mandamento nesse sentido, tem que fazer exatamente como eles fizeram, mas o princípio da generosidade, o princípio da partilha está aqui para nós hoje. E se tiver que ser desse jeito, que seja. Como? Não, olha a força dos termos, né? Pois nenhum, e eram milhares de pessoas, irmãos, milhares de pessoas, nenhum necessitado havia entre eles. Só num dia mais de 3.000 se converteram. Não havia entre eles, lembra que eu falei que eles não voltaram para suas casas, então eles precisavam de comida, precisavam de moradia, precisavam, né, de sustento. E não havia entre eles nenhum necessitado. Por quê? Os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Depositavam aos pés dos apóstolos, que eram os administradores ali, e eles tinham uma visão mais global, né, como a gente chama, mais holística, né, das necessidades, conheciam cada casa, então eles gerenciavam isso. A responsabilidade estava com eles, tinham que prestar conta disso. Esses valores eram depositados aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam a qualquer um. Lembra? Olha, interessante isso, né? Eles não eram pessoas que faziam acepção. Qualquer um que tivesse necessidade, eles eram alvos dessa bênção, dessas doações. À medida em que alguém tinha essa necessidade, para não haver nenhum tipo de exploração também. Então havia essa administração, as pessoas eram movidas pela generosidade, pelo desprendimento, pela partilha, eles perseveravam no partir do pão, ou seja, eles viam a necessidade, não havia entre eles ninguém necessitado, porque à medida que aparecia alguém, recursos eram extraídos de bens materiais, no caso aqui, nesse caso em específico, terras e casas, poderia ser qualquer outra coisa hoje, que alguém doasse, para que a igreja gerenciasse esse recurso, para suprir a necessidade de um irmão, de qualquer um que tivesse, segundo a sua necessidade. Então, olha o foco dessa igreja, porque por isso também passava o nome de Jesus estava em jogo, porque imagine como é triste, como é vergonhoso para Jesus que as pessoas de fora presenciem uma igreja, testemunhem de uma igreja que não se ajuda, que não se ama a ponto de ter gente lá passando fome enquanto outros estão extrapolando em riqueza.
A ceia aponta para isso. Paulo, nós vamos ter a ceia daqui a pouco. No contexto de 1 Coríntios 11, Paulo começa dando uma bronca na igreja porque tinha gente tomando a ceia do Senhor separado, ricos de pobres, gente mais abastada assim, enchendo de comida, enquanto outros não tinham pão para comer. E Paulo fala, isso não é a ceia do Senhor. Porque Paulo vai bater muito forte na tecla da comunhão e da partilha ali. Que ele vai dizer que a ceia do Senhor, ela envolve, né, você estar em comunhão com o corpo. Ele vai dizer, se você coma do pão e beba do cálice, se você estiver em comunhão com o corpo. Porque aquele que peca contra o corpo, peca contra Deus. O que é esse negócio de estar em comunhão com o corpo? É a igreja, do qual Cristo é o cabeça. Né? Então, não adianta você tomar a ceia do Senhor e não estar conversando com o irmão, não está nem cumprimentando, evitando. Você é corpo de Cristo. Você tem a obrigação, em nome de Jesus, de estar sempre atento. Se você tem mais recursos, dividi-lo, compartilhar, partilhar com aqueles que têm mais necessidade. Nós temos aí a campanha agora da cesta, né, da cesta básica, de você trazer o quilo do alimento. Eu sei que até isso se consolidar vai demorar um pouco, é uma cultura. Mas, gente, se isso queimasse no teu coração, você não ia esquecer. Se fosse você o necessitado, você não ia esquecer. Então pede para Deus, de maneira prática, para você perseverar na partilha. Sempre seja alguém incomodado em pesquisar na tua casa o que você pode dividir. Seja uma roupa, seja um brinquedo agora, dia das crianças, quem sabe, né? Seja um alimento, o seu tempo, né? Algo que você sabe fazer e pode ajudar alguém que está precisando. Mas peça para Deus colocar no seu coração esse queimar por perseverar na partilha, por manter o foco em partilhar com quem precisa. A partir da igreja, nós podemos alcançar muito mais do que nós imaginamos. Né? A igreja de Jesus tem impactado o mundo com pessoas que entenderam esse valor, né, de focar na partilha. Aquele que possui recursos, olha como João ele pega na ferida aqui, né? Aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, ele vai dizer aqui, olha uma análise boa que você pode fazer, né? Às vezes na dúvida que você tem, será que realmente eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, eu sou um cristão? Como pode alguém que vira o seu irmão padecer e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, ou de boca nem de palavra, mas de fato e de verdade. Essa é a grande exortação para nós. De teoria, né, o mundo está cheio. E os cristãos devem ser exemplo na prática da partilha. Não é a partilha que vai garantir a sua salvação, como alguns pensam por aí. Mas ela vai refletir a salvação que já te alcançou, o caráter daquele Deus que é extremamente amoroso e generoso, porque Ele se doou. Deus partilhou o melhor que Ele tinha, o seu próprio Filho, para que você pudesse estar aqui hoje. Isso é o mínimo que você pode fazer. E por fim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aonde? Na palavra. Eles perseveravam na comunhão com as pessoas, no partir do pão, na partilha, e nas orações, nas preces. Começa com palavra, termina com oração. Isso para muito crente, que deveria ser o arroz com feijão, isso aqui para muito está faltando, é o extraordinário, não deveria ser. Deveria ser o ordinário, palavra e oração. E isso tudo resulta em pessoas, em partilha. Né? Eles perseveravam nas orações. É interessante que nesse contexto de Atos, esses irmãos estavam pregando o evangelho aqui, e aí ficaram sabendo, e eles curaram um paralítico, né? Por meio dos apóstolos, Jesus operou um milagre, o camarada estava mendigando, saiu pulando e andando, e causou um alvoroço, porque isso incomodou os religiosos da época. E agora então, eles são chamados para dar explicação. O que está acontecendo? O que é isso? E olha, é o seguinte, tudo bem, aconteceu aí um milagre e tal, mas vocês não têm autorização para continuar falando desse Jesus. Vocês devem parar de falar disso. E aí os apóstolos falam assim, mas como que a gente pode parar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos? Não podemos deixar de falar. Antes importa obedecer a Deus do que a vocês. E aí eles falaram, então tudo bem,
eles não podiam fazer nada naquele momento, porque afinal de contas o povo estava todo ali, né, vendo o paralítico andar e tudo mais, então eles não podiam fazer nada naquele momento. Mas eles falaram, vocês vão embora, não quero mais que vocês falem desse nome, porque senão vai ter consequência. Ameaçaram os apóstolos. E o texto vai dizer que quando eles ouviram isso, o que eles fizeram? Versículo 24. Ficaram com medo? Não. O que eles fizeram? Fizeram barraco? Levaram lá as faixas lá do movimento, né? E foram bater na porta do prefeito. O que eles fizeram? Um baixo-assinado? O que eles fizeram? Um motim? Briga? Não. O que eles fizeram diante dessa dificuldade, dessa ameaça? Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e aí vocês vão continuar lendo a oração que eles fizeram, do versículo 24 até o 31. Quando chega no 31, o resultado disso depois que eles terminaram de orar, o lugar tremeu, lá onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e o texto vai dizer que eles continuaram anunciando o Evangelho corajosamente. Porque perseveravam na oração. Diante das dificuldades da vida, das ameaças, dos problemas, eles foram orar. Colocaram primeiramente o joelho no chão, foram pedir a Deus. Música de Gianni Mascarenhas diz na sua estrofe, na sua frase principal, de joelhos o mundo é menor e eu maior. De joelhos o mundo é menor e eu maior. É assim, né? Paulo vai dizer também aos Efésios, orem no Espírito em todas as ocasiões. Isso é foco, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Dia 24 deste mês, não é a última sexta, é a penúltima, a última é 31. Mas dia 24 deste mês, uma sexta-feira, vamos ter mais uma vigília aqui, das 8 à meia-noite. Vamos focar na oração, vamos perseverar na oração juntos. Esse é mais um ambiente onde você pode cumprir esse chamado de perseverar na oração, né? Agende isso. Quem sabe a primeira experiência sua, venha para saber como é ficar 4 horas aqui orando, buscando a Deus, perseverando na oração, focando na oração. Mas você pode e deve fazer isso no seu dia a dia. Quanto tempo você tem investido na oração? Só quando o bicho pega, quando aperta? Ou você tem orado constantemente? A Bíblia ela nos chama a essa tarefa de orar sem cessar. O que é isso? Manter um espírito constante de comunicação com Deus em oração. Para tudo, em todo momento, toda oração, com toda a súplica, por todos os santos. Isso é foco, é o que Deus nos chama. Então, vamos repetir aí então as 4 áreas em que o cristão deve focar. Primeiro depois nas preces. Jesus, ele entendeu a sua missão e ele focou. Jesus também é o maior exemplo de alguém com foco na sua missão. Desde o início do seu ministério, Jesus sabia que a sua missão ela culminaria na cruz. Ele não se desviou do seu foco, mesmo diante da dor, da traição e da incompreensão. Seu foco era obedecer a Deus e ao Pai e salvar a humanidade. O Filho do Homem, olha o foco dele aí, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A ceia mostra o foco de alguém que deu a vida por você e por mim. E ele não desviou desse propósito, ele não desviou do foco. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido, eu e você. E a ceia é para todo aquele que já entendeu este princípio, esse propósito, entendeu o Evangelho, já aceitou esse sacrifício que Jesus fez de uma vez por todas, por mim e por você. A ceia é para aquele que já entregou a vida para Jesus, que já faz parte do corpo de Cristo, que já tem o Espírito Santo e agora também é convocado a manter o foco na palavra, nas pessoas, na partilha e nas preces, perseverando todos os dias. A ceia é para você, que já tem convicção da sua salvação. E se você ainda não tem, hoje é o dia, né, de entender que Jesus focou a vida dele, né, em salvar você.
Quem sabe seja hoje o dia de entregar a sua vida para Ele.